Olá, pessoal. Como prometido para vocês, nós vamos fazer uma caminhada por esse livro de teologia bíblica do Goswell e do Kostenberger. Se vocês não conhecem, eu já fiz um vídeo introdutório apresentando para vocês. É uma teologia bíblica super recente, lançada ano passado em inglês. Nós não temos ela ainda em português, mas eu vou fazer um vídeo para cada livro da Bíblia com base no que os autores colocam aqui para nós, tá? Então, já deixe seu like, se inscreva no canal e converse comigo aqui nos comentários o que você está achando dessa série e o que você espera dessa série, tá? Esse livro é muito bom, gente, porque ele tem uma abordagem aqui, o subtítulo é uma abordagem canônica, temática e ética, tá? Então ele vai pegar cada livro da Bíblia e vai mostrar a função canônica daquele livro, a estrutura daquele livro, os temas principais daquele livro e também como que aquele livro nos chama a ética, nos chama a nós vivermos de fato diante de Deus, tá? Ele vai fazer isso com cada livro da Bíblia. Andreas Kostenberger e Gregory Goswell. O Kostenberger para o Novo Testamento e o Goswell para o Antigo Testamento. Um grande desafio aí, mais de 1000 páginas para nós nos deleitarmos. Então você pode usar esses vídeos para você auxiliar vocês nos seus estudos bíblicos, na sua leitura bíblica diária. Você é muito saudável, na verdade é um dever de cada cristão ler a Bíblia todo dia. E tem muita gente que faz essa leitura anual ou bianual das Escrituras, então todo ano, a cada 2 anos, ou todo semestre a gente faz isso também, lê a Bíblia toda. E isso aqui, talvez, meu desejo, minha oração é que te ajude a ler a Bíblia ainda com maior profundidade, ainda que no vídeo a gente só consiga resumir o conteúdo aqui para vocês, tá? Então, no livro de Gênesis aqui, gente, pra vocês terem uma ideia, Gênesis começa na página 107, tá? Então nós temos aí 100 páginas tratando questões sobre o que é teologia bíblica de uma forma bem aprofundada, tá? E depois o Gozo ele vai tratar sobre a questão do cânon do Antigo Testamento. Então na página 67 até a 107, você tem mais ou menos 40 páginas só lidando com a função canônica do Antigo Testamento, a forma canônica do Antigo Testamento, tanto na versão hebraica, que eu sempre falo para vocês que eu prefiro mais, tanto na versão da Septuaginta grega, que nós seguimos também aqui no Ocidente, na nossa versão do Antigo Testamento aí, vai falar da importância da ordem canônica de cada livro e tudo que concerne a questão canônica. Tá? Aí na página 107 ele se dedica aqui a partir então do Pentateuco, na página 107, e aí ele vai colocar para nós em máximo condensado possível, senão o livro ficaria 10.000 páginas sobre cada livro das Escrituras, tá? E ele começa com Gênesis, mostrando uma questão bem pontual para nós, tá? Eu vou trazer sempre alguma coisa a mais também do que não está no livro, mas se você quiser entender Gênesis e colocar Gênesis na sua cabeça como um panorama, existem duas formas de a gente estruturar o livro de Gênesis. Uma forma mais histórica, que é se você pegar, por exemplo, do capítulo 1 ao 11, você pode denominar de história primeva, que vai da criação do mundo até a Torre de Babel, e depois você pode pegar aí do 12 até o 50 como a história dos patriarcas. História primeva do 1 ao 11, a história dos patriarcas do 12 ao 50, e aí você tem o ciclo de Abraão, o ciclo de Isaac, o ciclo de Jacó e o ciclo de José. Você tendo essas simples frases que eu falei em menos de um minuto aqui em mente, você já consegue se achar muito bem no livro de Gênesis, onde quer que você esteja lendo, tá? Mas também é uma forma mais literária, a partir do próprio texto de Gênesis estruturar, que o pessoal está fazendo já há muito tempo isso não é uma novidade, que é estruturar a partir de um recurso que o próprio autor, o próprio Moisés, vai repetir no livro uma palavra o tempo todo que está repetindo, e cada vez que ele repete essa palavra, ele vai marcar um momento muito importante no livro, que é a palavra hebraica toledot, que a gente pode traduzir como gerações ou genealogias, né? Então, toda vez que você lê na sua Bíblia, essas são as gerações, ou essa é a genealogia de fulano de tal, você marca aí porque você está num momento importante da estrutura de Gênesis. Basicamente, nós temos 10 toledotes no livro de Gênesis que vai estruturar o texto de uma forma muito brilhante, vai dar até uma unidade tanto literária quanto teológica, quanto autoral também. O livro de Gênesis é um só autor para nós termos essa unidade maravilhosa no livro de Gênesis. Tá? Então, nós temos esse primeiro aproximar-se, a primeira abordagem, né, do livro de Gênesis. Depois o autor vai colocar o Gênesis numa perspectiva mais canônica, né, mais assim, qual que é a função canônica de Gênesis, como não apenas uma introdução à Bíblia, não é apenas uma introdução ao Pentateuco, mas Gênesis é um livro por si só e por direito próprio. Existe um fechamento muito redondinho no livro de Gênesis, começa com
a criação do mundo termina com José, e existem muitos paralelos entre o final do que José faz lá no Egito com a criação. Isso é muito importante vocês separarem esse paralelo também, tá? E partindo da sua temática, o Goswell vai colocar para nós que existem 3 temas mais importantes em Gênesis, que é focado ali em Gênesis 12, no chamado de Abraão. Gênesis 12 é meio que o coração do livro de Gênesis, né? A parte ali mais importante. Alguns vão dizer que uma das partes mais importantes de todo o Antigo Testamento, chamado de Deus a Abraão e as promessas que ele faz ali a Abraão. E nesse chamado nós temos basicamente 3 coisas. Nós temos terra, nós temos descendência, né? Semente, filhos, genealogia, aqui incluído, né? E nós temos também a questão da bênção. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, né? Então, esses 3 temas, eles são proeminentes de Gênesis 12 ao 50, mas eles também são importantíssimos de Gênesis 1 ao 11. Nós temos também na criação do mundo a criação da terra, Eres, né, no hebraico ali. Depois essa Eres, que falando da terra do mundo todo, vai se tornar ali mais concentrada ali em Canaã, por assim dizer, como a terra da promessa. Você tem a questão da descendência, dos filhos serem muito importantes no mandado ali de Deus para Adão e Eva, frutificar e multiplicar, encher a terra, por exemplo. E isso, a questão da bênção está ali também em Gênesis 1, 26 a 28, né? Deus os abençoou, depois Deus fez a imagem e semelhança, Deus os abençoou e disse, aí ele fala, frutificar e multiplicar, encher a terra, dominai sobre todas as coisas e assim por diante. Então, quando vocês estiverem lendo Gênesis, vejam essas questões importantes dessa unidade entre terra, descendência e bênção, e como isso vai estruturar a demonstração e a revelação do propósito de Deus no livro de Gênesis e depois em toda a Bíblia. Tá? A gente não pode dizer que só tem uma central da Bíblia, o autor não faz isso, mas ele vai, então, colocar para nós esses temas importantíssimos em cada livro. Gênesis, você tem, então, descendência, a terra e bênção, focada ali em Abraão. Ele vai mostrar, por exemplo, que de Gênesis 3, no momento da queda, até Gênesis 11, nós temos 5 vezes a palavra maldição, ou maldito seja. Enquanto em Gênesis 12, verso 1 ao 3, em 3 linhas, nós temos ali 5 vezes também a palavra bênção sendo descrita e colocada no texto para nós. Isso mostra essa reversão, esse princípio de reversão da queda, da maldição, da queda do pecado, com base na promessa de Deus. E Paulo chama lá em Gálatas 3 essa promessa de Deus para Abraão de evangelion, de evangelho, de boa notícia aqui, sendo prefigurada no chamado de Abraão aqui e na promessa que Deus faz para Abraão. Tá? E questões éticas e práticas do livro de Gênesis, ele coloca algumas muito importantes para nós, e fica até o final, porque daqui a pouquinho eu já vou falar para vocês uma pequeníssima crítica ao autor aqui em Gênesis, tá? Mas vamos lá. Questão ética, ele vai colocar, por exemplo, a questão de frutificar e multiplicar, a sexualidade como algo bom dentro do casamento, dentro dos propósitos de Deus, né? A questão do domínio, então, positivamente, de forma amorosa, graciosa, misericordiosa e justa, Adão e Eva, dominarem a criação debaixo do domínio de Deus. E a questão da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gente, eu já falei isso para vocês, a gente analisou uma tese de doutorado do Nathan French sobre o uso dessa expressão conhecimento do bem e do mal no Antigo Testamento. O autor aqui não cita essa tese do Nathan French, eu não sei se ela já existia quando eles escreveram isso daqui, provavelmente sim, mas ele cita um artigo importante sobre o conhecimento ser um conhecimento jurídico, né? Então, o que é o conhecimento do bem e do mal? É você discernir e julgar o que é certo e o que é errado. O certo seria você fazer isso com base na palavra de Deus, então você julgar o que é certo e o que é errado com base na palavra de Deus, e a tentação daquela árvore era julgar o que é certo e o que é errado com base em si mesmo, né? Você ser autônomo, você ser igual a Deus, no sentido de você se autorregular, de você ser lei para você mesmo, tá? Essa é a grande tentação ali de Adão e Eva, e a gente tem um vídeo inteiro sobre isso aqui no canal, basta você pesquisar aqui nos vídeos nossos aqui, a árvore do conhecimento do bem e do mal, você vê uma tese um pouco mais expandida sobre isso, tá? Uma pequena crítica minha ao texto aqui, é minha porque a gente não tem uma interação ainda da academia muito com esse texto aqui, porque ele é super novo, tá? Eu não li as resenhas dele ainda, mas acho que não deve ter muitas, mas posso estar errado também, obviamente. Mas o autor aqui, o Gregory Goswell, quando ele vai tratar da aliança ali em Gênesis, ele não vê uma aliança da criação, ou uma aliança das obras de Deus com Adão, né? No fato dele ter dado o mandamento, não coma da árvore do julgamento, né? Do conhecimento jurídico do bem e do mal.
porque no dia que você fizer isso, certamente morrerás, ou morrendo morrerás, como diz no hebraico, tá? E eu vejo inúmeros autores mostrando de forma muito clara e muito convincente que essa palavra de Deus, ela já é uma palavra pactual, né? Existe uma aliança sendo estabelecida ali com Deus e Adão, e tudo que Deus fala ali em Gênesis já é compactuado, já é aliançado. A própria leitura de Jeremias, de Gênesis, vai falar que o fato da criação funcionar do jeito que ela funciona é uma obediência ao pacto, uma obediência à aliança que Deus fez com ela. Então, a palavra de Deus, ela é criadora, mas ela já é uma aliança. Então, sol faça isso, lua faça aquilo, animaizinhos faça aquilo outro, isso já é uma ordem de um rei suzerano entrando nessa aliança criacional com a criação e, no caso de Adão e Eva também, com a questão da árvore do conhecimento do bem e do mal, e os mandamentos positivos também de frutificar, crescer, encher a terra, dominar sobre todas as coisas também, tá? Então, para não falar que eu só critico o N.T. Wright, o que não é verdade, a gente critica o pessoal da casa aqui também. Eu acho que ele poderia ter desenvolvido melhor, mas um livro assim, que você tem pouco espaço para desenvolver a Bíblia toda, é compreensível que ele não tenha desenvolvido muito, mas eu acho que a gente pode ter um melhor entendimento de Gênesis 1, 2, 3 com a questão da aliança em mente também, tá bom? Pessoal, gostaram do vídeo? Deu para ajudar um pouquinho mais na sua leitura de Gênesis? Continua aqui no canal, porque a gente vai depois fazer de Êxodo até o Apocalipse. Se Deus quiser, semanalmente, se não no máximo quinzenalmente, para nós finalizarmos a teologia bíblica e, se Deus quiser, partirmos para uma outra, tá bom? Então, conteúdo exclusivo para vocês, preparado com muito amor e carinho, inédito aqui no Brasil, porque nós não temos em português. Ela acabou de ser lançada em inglês, por assim dizer, e eu estou trazendo para vocês porque eu acho que vale muito a pena e é abençoador para todos nós, tá bom? Então Deus abençoe, até o nosso próximo vídeo.